Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta edição da tarde do Redação HIT. Olha só, os brasileiros, estão pegando mais dinheiro emprestado, principalmente aí dos bancos e também das financeiras. É o que mostra um levantamento feito pelo Banco Central. Esse levantamento foi com base nos dados do mês passado. Vamos conferir. Em julho, as concessões de empréstimos no Brasil aumentaram 3,7% em relação ao mês anterior. O Banco Central informou que o estoque total de crédito aumentou no período a mais de 6 trilhões de reais. No acumulado de 12 meses, o estoque cresce 10%. O resultado foi impulsionado pelas liberações de financiamentos. Há pessoas físicas que cresceram 11,4% no mês, mais que compensando um recuo de 5% nos novos empréstimos a empresas. Mais de 3 trilhões e 700 bilhões de reais foram relativos a pessoas físicas. O estoque das operações de crédito direcionado para a habitação cresceu 1,1%, assim como o crédito livre para compra de veículos também cresceu na mesma proporção no mês. As concessões de financiamentos com recursos livres, em que as condições dos empréstimos são livremente negociadas entre bancos e tomadores, tiveram alta de 3,4% em relação a junho. Para as operações com recursos direcionados, que atendem a parâmetros estabelecidos pelo governo, houve aumento de 5,6% no período. E olha só, hoje é um dia especial, um dia para a gente ficar atento. Isso porque é o Dia Internacional de Combate ao Fumo. E esse ano a campanha vai ser direcionada principalmente para as mulheres grávidas, alertando sobre o mal que pode fazer à saúde das mães e também dos bebês. E para falar mais sobre isso, a nossa repórter, a Lilian Reck, lá do Mato Grosso do Sul, ela vai trazer uma entrevista especial esclarecendo aí um pouco mais sobre esse assunto, principalmente porque esse tema foi escolhido esse ano. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. O Brasil assumiu um compromisso com a Organização Mundial de Saúde para o controle do tabaco. De acordo com o governo federal, monitorar o uso destas substâncias durante a gravidez é fundamental para que o país alcance os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas para as próximas gerações. Diante disso, o tema da campanha lançada este ano em todo o país é para alertar sobre os danos para gestantes e bebês. O tabagismo afeta negativamente não só a mãe que fuma durante a gestação, mas também o feto. O fumo durante a gestação, no primeiro trimestre, pode provocar um aborto, espontâneo e também malformação congênita e risco de parto prematuro também. E restrição de crescimento, o bebê nasce muito pequeno. A mulher fica mais susceptível a ansiedade, fica mais nervosa durante a gestação, ela se culpa muito e também a respeito da doença pulmonar, E isso vai ocasionando cada vez piora na saúde dela. Outra preocupação é com recém-nascidos, crianças, adolescentes e jovens que convivem em ambientes expostos à fumaça. A estimativa é de que o tabagismo seja o responsável por mais de 8 milhões de mortes de pessoas no mundo todos os anos, sendo que 1.300.000 delas são fumantes passivas, ou seja, não têm o hábito, mas convivem com quem usa tabaco em ambientes fechados e acabam então respirando as mesmas substâncias tóxicas. Aqui no Brasil ainda há um alerta sobre o consumo do tabaco cada vez mais cedo por adolescentes, especialmente mulheres, devido à variedade de cigarros eletrônicos que acabam se tornando atrativos pelos sabores e aromas suaves, mas que também causam danos à saúde. Inclusive, a USP esse ano finalizou um estudo falando que um cigarro normal tem 1 miligrama de substância. E um ml do cigarro eletrônico, ele equivale a 57 miligramas. Então, imagina o malefício que ocasiona, E também um vapor, um cigarro eletrônico, equivale a 20 cigarros. Então, assim, o uso
a pessoa que fuma o cigarro eletrônico, ela não tem consciência de quanto está ingerindo, quanto de substância está ingerindo durante o uso. Está comprovado, né, que o cigarro, o tabagismo, ele é um dos fatores principais para vários tipos de câncer, né? Pulmonar, laríngeo, boca, esôfago, e entre outros, né? Todos os cânceres estão relacionados ao tabagismo. Além da saúde, existem ainda os aspectos econômicos que impactam no uso do tabaco. Pesquisas apontam que em países de baixa e média rendas, as mulheres têm maior probabilidade de serem afetadas. Isso porque geralmente são responsáveis pelo cuidado de pessoas com doenças relacionadas ao tabagismo, além do comprometimento da renda familiar devido ao dinheiro gasto com a compra de cigarros. É com você, Kleber. Muito obrigado pelas informações, Lília. E olha só, como a gente disse hoje, 29 de janeiro é o Dia Mundial de Combate ao Fumo. Aliás, uma campanha muito importante, é sempre bom a gente enfatizar isso. E lá no Rio de Janeiro, olha só, um homem foi flagrado vendendo vape, aquele cigarro eletrônico na praia do Arpoador. E para fugir da fiscalização, ele entrou no mar e saiu nadando. O nosso repórter, o Anderson Nascimento, vai aparecer aqui na tela, vai contar ao vivo para a gente, falar um pouquinho dessa história e da importância dessa data também. Boa tarde, Anderson. Seja bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde para você que nos acompanha. Estamos ao vivo aqui do Rio de Janeiro, junto com você, Kleber, para trazer esse caso. Um homem vendendo produtos proibidos, como os vapes, os cigarros eletrônicos. Dessa vez, essa perseguição não aconteceu só na terra, mas até no mar, porque a maneira dele tentar fugir da fiscalização que bateu ali na porta. Isso aconteceu na tarde da última quarta-feira, aqui na zona sul do Rio. O homem identificado como Alisson Mateus Santos Silva, de 27 anos, vendia cigarros eletrônicos e produtos contrabandeados nas pedras do Arpoador, na praia de Ipanema, na zona sul. Mas durante uma fiscalização de agentes do programa Rio Mais Seguro, da Secretaria de Ordem Pública, ele acabou sendo pego, né? Mas não foi só ali, simplesmente pegou o Alisson e levou, não. O que acontece? Conforme a CEOP, ele tentou escapar pulando no mar para fugir a nado. Foi quando o grupamento de bombeiros marítimos foi acionado para deter o homem, então foi capturado. Olha, Kleber, foi encontrado junto com ele 3 fardos de cigarros eletrônicos, além de outros produtos também proibidos, né? E uma maquininha de cartão. O caso foi levado para a 14ª DP no Leblon, para poder apurar o caso, né, e investigar, porque se ele está vendendo, o produto chegou na mão dele. Mas como chegou? Vale lembrar, Kleber, que o cigarro eletrônico ele é proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária por uma votação unânime no dia 19 de abril deste ano, quando eles proibiram o comércio, a venda desses cigarros eletrônicos. A Anvisa acabou liberando também, preparando um relatório para mostrar os impactos desse cigarro, dos vapes, na nossa nação. Apontou, Kleber, que o seguinte, ele provoca um aumento de fumo entre os jovens, aumento também da dependência, como vimos na reportagem, o cigarro vape, ele tem 20 vezes mais nicotina do que o cigarro comum. Além disso, tem ausência de estudos e também o impacto que o cigarro vape causa no combate ao tabaco, porque acaba não tendo controle. As associações médicas também se manifestaram na época, falando que é altamente perigoso por provocar doenças como câncer e doenças coronárias. Kleber, o cigarro já é um mal. O cigarro eletrônico, que é uma outra roupagem do produto, é pior ainda. Os dois deviam ser muito mais observados e menos consumidos. De boa seria se ninguém consumisse. Kleber. Muito obrigado pelas informações, Anderson. E você tem toda a razão. Tem que ser combatido mesmo, tem que ser proibido. Tudo que faz mal para a saúde
tem que ser proibido e combatido. E olha só, a gente vai voltar a falar de economia. No começo do jornal eu disse aí que o número de empréstimos pessoais, principalmente junto a bancos e financeiras, aumentou no país. É um assunto que interessa para muita gente que hoje precisa recorrer a esse crédito. Então, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Matheus Peçanha, ele que é economista. Boa tarde, Matheus. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, prazer é todo meu. E, Matheus, primeiro peço que você comente aí, né, esse aumento na concessão de crédito que foi registrado aí no último mês. Qual o motivo, na sua opinião? Está mais fácil para conseguir um empréstimo pessoal? A questão não é nem tanto que as condições externas deixem mais fáceis, né? Mas que o lado positivo do ciclo econômico que a gente se encontra, né, leva a essa demanda maior. Porque nos últimos anos aí, né, a gente tem visto o desemprego está caindo, né, a renda real está subindo. Então a gente vê esse dado, aparece um pouco contraditório, né, porque a gente ainda tem juros muito altos, então você vê o crédito direcionado a empresas recuando ou ficando estagnado, que é natural olhando ali o patamar de juros que a gente tem, né? Mas por a gente estar nesse lado positivo aí do ciclo econômico, né, com desemprego em queda, com renda aumentando e a inflação até um certo ponto controlada, né, você vê o lado das pessoas físicas, né, do consumo aumentando e, obviamente, esse consumo acaba puxando crédito para aquelas pessoas que querem, né, aproveitar aí de que, de repente, mudou de emprego, conseguiu um emprego, estava desempregado, né, ou a renda aumentou, e está querendo antecipar esse consumo, né, natural, e aí puxa um crediário, e aí procura um financiamento para um bem durável de aquisição de um porte um pouco superior de aquisição, né? Então isso está em linha com o lado do ciclo econômico que a gente está vivendo. Matheus, a pergunta que fica, né, agora, olhando o lado do consumidor, que é o nosso telespectador, junto com esse aumento, os juros também têm sido atrativos? De modo geral, a gente está com um patamar de juros ainda impeditivos, né? Ele ainda está ali, nossa taxa básica está em 2 dígitos ainda, né? E isso, teoricamente, deveria barrar um pouco o consumo, né? A gente viu que está barrando um pouco o investimento, né? As empresas não estão tomando tanto crédito, mas as pessoas, de repente, por conseguir um emprego melhor e aumentar um pouco a renda, estão se sentindo mais confortáveis para dar esse passo de um consumo que requeira crédito, né? E muito por confiança mesmo do momento do ciclo econômico, estão tomando esse crédito, mas os juros ainda continuam um pouco impeditivos. Olha, e pegando o gancho aí da sua resposta, você falou dar esse passo. E a gente vê que o principal destino desse dinheiro, segundo o levantamento feito, tem sido para habitação e compra de veículos. São bons investimentos e também queria acrescentar mais um dado. No caso do automóvel, isso também pode estar relacionado ao fato de muitos brasileiros estarem trabalhando como motoristas de aplicativos? Pode estar, sim, muito a ver, né? Mas, de um modo geral, quem faz esse empréstimo, quem está fazendo esse empréstimo para comprar uma habitação, para comprar um veículo, normalmente não está fazendo por investimento, né? Está fazendo por consumo mesmo, né? Quer sair do aluguel, comprar uma casa própria, ou mudar para uma casa maior, né? Ou comprar um carro mesmo para o seu próprio consumo, né? Mas, de fato, sim, a gente tem visto no caso dos veículos em específico, né? Um consumo meio que barra investimento, né? Porque justamente muitas pessoas estão usufruindo renda, né, desse bem também, seja por entregas, né, ou por transporte de passageiros. Então isso pode sim ter uma boa influência nesse comportamento. Correto. Então, aproveitando, né, a sua participação especialista no assunto, eu peço para que você oriente as pessoas que estão pensando em fazer um empréstimo. Quais os cuidados e recomendações que você passa? Como você disse, você ressaltou bem, a finalidade tem sido o consumo, que é bom para a economia, é claro, faz parte, mas também pode ser perigoso para quem toma esse empréstimo, não é mesmo? Exatamente, tem que tomar muito cuidado, né? Tem que saber bem os passos que vai dar, né? Essa parcela tem que caber bem no seu orçamento pessoal, né? Você tem que saber bem quanto você está ganhando, quanto você está despendendo todo mês.
para que isso não acabe virando uma bola de neve, você tenha que pedir outros empréstimos para cobrir empréstimos que você tomou inicialmente. Então, tem que ter uma boa educação financeira, sim, e tomar bastante cuidado para que isso não vire uma bola de neve. Tá certo, então, muito obrigado aí pela sua participação e principalmente por essas dicas aí tão importantes. Nós acabamos de conversar com o Matheus Peçanha, ele que é economista. Matheus, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço, fica à disposição. Legal, e olha só, agora a gente volta a falar de saúde. Isso porque nós vamos trazer uma boa notícia aí, principalmente para quem dorme pouco durante a semana, né, e tenta compensar essa falta de sono no fim de semana. Isso porque um novo estudo revelou que dormir mais nos dias de folga pode reduzir o risco de doenças cardíacas. Vamos ver. Durante a semana, as demandas do trabalho e a rotina agitada dificultam um descanso reparador. É comum que muitas pessoas durmam pouco, e muitos estudos já mostraram que a privação de sono, caracterizada por menos de 7 horas dormidas por noite, pode trazer riscos à saúde. Mas uma nova pesquisa sugere que é possível, sim, recuperar o sono, dormindo por mais tempo aos finais de semana. Esse repouso compensador pode reduzir o risco cardíaco em até 20%. O estudo do Laboratório Estatal de Doenças Infecciosas, em Pequim, na China, será apresentado no Congresso Anual da Sociedade Europeia de Cardiologia, que acontece neste fim de semana, em Londres, no Reino Unido. Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores usaram dados de quase 91 mil pessoas envolvidas na pesquisa, durante cerca de 14 anos. Eles avaliaram a relação entre sono compensado no fim de semana e doenças cardíacas, com base em informações registradas em dispositivos que monitoram dados, como batimentos cardíacos, distâncias percorridas e calorias gastas, com base nos movimentos. Para avaliar a saúde cardiovascular, os pesquisadores também analisaram registros de hospitalização e foi possível identificar diagnósticos de doenças cardíacas. Para falar mais sobre esse assunto, também muito importante, só que agora para a sua saúde, nós vamos conversar com outro especialista. E o nosso convidado é o doutor Tayene Quintela, ele que é médico cardiologista. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu poder estar com vocês aí. E, doutor, primeiro, então, eu peço como especialista, né, entendedor do assunto, que você faça uma análise dessa pesquisa que a gente acabou de mostrar. Qual é a avaliação sobre essa conclusão, principalmente? Que o sono no fim de semana pode reduzir em até 20% o risco de problemas cardíacos. Sim, os malefícios da privação de sono são conhecidos, né? A gente sabe que a privação de sono aumenta a produção de hormônios como cortisol, marcadores inflamatórios e gera aumento da pressão arterial, ganho de peso, piora dos hábitos e aumenta o risco cardiovascular. Esse estudo que ainda não foi publicado, então que a gente sabe, até agora é um spoiler, né? Assim, os detalhes finos do estudo vão ser publicados no Congresso Europeu, que começa amanhã. A gente ainda não pode julgar muito o detalhe, mas o que esse estudo mostrou é que nas pessoas que foram avaliadas com privação de sono, ou seja, que dormiram menos de 7 horas por dia, e de alguma forma compensaram isso no final de semana, e eles dividiram em 4 grupos essa população, pessoas que recuperaram menos de 1 hora, mais de 1 hora, e o grupo final que recuperou de 1h30 até 16 horas do sono perdido no final de semana, no final de 14 anos teve uma redução de até 20% de eventos cardiovasculares, né? E o difícil comentar, porque como não foi divulgado na íntegra, a gente não sabe relacionado detalhes dessa população, enfim, mas pelo tamanho do estudo, 90 mil pacientes mais ou menos, 14 anos de observação, já mostra que é um estudo robusto. E aí é uma boa notícia, né? Porque se você não dorme bem durante a semana, mas em algum momento você consegue recuperar o sono, pode trazer benefício, a gente já fica confortável para poder orientar. Mas o que trouxe de fato benefício, o que a gente tem de fator associado, a gente precisa avaliar. Porque, por exemplo, se a pessoa tem privação de sono durante a semana, mas no final de semana fica dormindo e é sedentário, será que esse sedentário que ficou só dormindo também teve? Não sei. A gente tem que ver qual foi o equilíbrio que eles encontraram. O estudo é muito animador, assim, tá todo mundo ansioso com a publicação dele lá no ESC, no Congresso Europeu. Mas já mostra que, assim, reforça um dado que a gente tem há muito tempo sobre a qualidade do sono e sempre que possível dormir às 7 horas por noite, que é cada vez mais difícil, né?
Importante esse alerta que você acaba de fazer. Como você disse, né? Primeiro é preciso avaliar qual é a qualidade da vida aí no fim de semana. E outra coisa que me chamou muito a atenção, que você falou, são sobre essas 7 horas. Muita gente, na correria do dia a dia, cheio de compromissos, não se dá conta dessa importância. Então, eu peço que você enfatize. Quais são os problemas de coração que estão diretamente relacionados à falta de sono? A privação do sono como um todo, não só relacionado ao coração, pode trazer malefícios para o corpo todo, né? Diretamente relacionado ao coração, a privação de sono pode causar aumento da pressão arterial, aumento da incidência de infarto, direta e indiretamente, porque além da privação de sono causar marcadores inflamatórios elevados e aumento da pressão arterial, você pode ter aumento de estresse, ganho de peso, e aí você vai somando fatores de risco, né? A gente sabe que não é, utilizando o tema anterior, a gente sabe que não é um juro simples, né? A gente tem juro composto nesse caso. O que eu quero dizer com isso? Um fator de risco vai piorando muito o outro. Então, se eu já estou dormindo pouco, aumento a pressão arterial, fico estressado, e aí estou estressado, como pior. Se como pior, ganho peso, não faço atividade física, você vai somando fatores de risco que isoladamente são um problema, somados são muito piores, né? E esse número 7 horas não é um número mágico. Vários estudos ao longo do tempo viram que se você consegue manter uma boa qualidade de sono por 7 horas, você tem um sono recuperador, um sono direito. Mas também não adianta a pessoa ficar 7 horas na cama acordando 10 vezes por noite, olha celular e barulho e televisão ligada, não é bem assim. É sono reparador, é sono com tranquilidade, sono contínuo de preferência, né? Sono reparador, essa expressão é muito importante. E o que chama atenção nessa pesquisa é que ela analisa especificamente o fim de semana. Até como jornalista, doutor, a gente está acostumado a abordar pesquisas e sempre se fala assim, 7 horas por dia, uma quantidade diária. É difícil, é raro abordar só um período muito curto, como um fim de semana. Então, eu pergunto, agora até como curioso no assunto, o sábado e o domingo podem compensar a correria de uma semana toda, até considerando assim a quantidade matematicamente e biologicamente? Teoricamente, se a gente fizer uma proporção. O estudo usou o final de semana porque, teoricamente, na maior parte da população, o final de semana é o dia que não se trabalha. A gente sabe que não é bem assim, né? Muita gente trabalha sábado e domingo porque precisa compensar a renda ou pelo seu esquema de trabalho. Por exemplo, eu trabalho 2, 3 finais de semana por mês, mas enfim. O que eles avaliaram? Se eu preciso ter 7 horas de sono por semana, por dia da semana, teoricamente eu tenho que ter 35 horas de sono no final de 7 dias. E aí, se eu tive um déficit de 10 horas somando todos os dias, eu teria que recuperar 10 horas do meu tempo livre de dormir. E aí usaram o final de semana. Então, vamos supor que a pessoa tem uma média de segunda a sexta de dormir 5 horas, ou seja, fica devendo 2 horas por dia. Ela chega no final de semana devendo 10 horas. Aí ela tem que dormir as suas 7 horas do sábado, as suas 7 horas do domingo, mais 10 horas, ou seja, mais teoricamente 5 em cada dia. Teria que ter 12 horas de sono no sábado e 12 horas de sono no domingo, matematicamente. É isso que ele chama de compensar. Só que ele não foi tão duro na compensação. Ele pegou pessoas que compensaram de minutos a pessoas que compensaram 16 horas. E o benefício maior do estudo foi no grupo que compensou de 1h40 a 16 horas, que é um grupo muito heterogêneo, né? Se a pessoa dormiu 1h40 e outra pessoa recuperou 14 horas, será que tem o mesmo benefício? Não dá para saber, eles estão no mesmo grupo. Por isso que eu digo que a publicação vai tornar o estudo mais claro para a gente entender. Eu acho que esse estudo não traz uma evidência numérica absoluta, ou seja, uma receita de bolo. Ele traz uma evidência assim, eu preciso dormir mais, eu preciso recuperar o meu sono. Basicamente, eu preciso descansar. Se eu consigo descansar, se eu melhoro o hábito de vida, e aí, quando eu durmo melhor, eu acordo melhor, eu como melhor, eu consigo fazer atividade física, teoricamente, eu agrego benefício aonde estava prejudicado. Tá certo, então, doutor, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Nós acabamos de conversar com o doutor Tayene Quintela, ele que é cardiologista. Doutor, muito obrigado pelas informações que serão, com certeza, muito úteis para quem nos assiste. Muito obrigado, à disposição. Boa tarde. Grande abraço. E olha só, nós vamos continuar falando de saúde com mais um alerta. Olha só, os casos de Covid-19 aumentaram no Rio de Janeiro. Nós vamos voltar para lá, né, para falar de novo com o Anderson, que vai contar para a gente aí também esse aumento. Anderson. Pois é, Kleber, seguindo o papo de saúde, aqui no Rio de Janeiro houve um aumento. Somente no mês de agosto, a taxa de infectados subiu de 3% para 11%.
A quantidade de pessoas que estão testando positivo para a doença e indo até as unidades de pronto atendimento estão aumentando desde o dia 14 de julho, passando de 239 pessoas adultas, né, para 480 e 367 entre as crianças. Embora não haja nova variante em circulação ou necessidade maior de leitos hospitalares, a Secretaria destaca a importância de continuar adotando medidas de prevenção para evitar o novo pico da doença. A Secretaria Municipal de Saúde, aqui com o secretário Daniel Sorães, aponta que todas as vacinas estão liberadas, né, estão disponíveis nos postos de atendimento de saúde. E é necessário que a sociedade vá até lá para completar a tabela vacinal. Outra coisa que eles também apontam é a importância em relação às atitudes e ações de prevenção, como lavar as mãos, usar máscara em casos importantes e evitar lugares com uma grande quantidade de pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde também afirmou que vai continuar monitorando para impedir, né, um aumento exagerado da doença. Agora, Kleber, eu fiquei com uma dúvida nessa matéria anterior, né, muito boa, por sinal, em que você fala sobre a recuperação, o reparador do sono. É possível, Kleber, você, na comunicação, conseguir recuperar o sono da semana, no fim de semana? Olha, eu tenho tentado, mas não tenho conseguido recuperar essas 10 horas a mais aí final de semana. Excelente pergunta, Anderson. Olha, principalmente a gente que às vezes faz plantão também no fim de semana, está sempre ligado nas notícias, é difícil. Eu também não consigo e agradeço mais uma vez a sua participação e desejo para você um ótimo dia e uma boa noite de sono hoje também. Espero que você consiga recuperar um pouquinho hoje. Grande abraço e até amanhã. E olha só, agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver então os vídeos, né, que são destaque hoje. E olha só, a gente vai começar com um caso que infelizmente está sendo cada vez mais comum. Uma idosa de 79 anos, ela estava ali passeando com os cachorrinhos dela e foi atacada por um pitbull. Olha só, sabe o resultado desse ataque? Ela teve que levar 50 pontos no rosto. Vamos conferir. Essas cenas impressionantes mostram mais um caso de ataque de pitbull. As câmeras de segurança de uma casa em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, mostram uma idosa com seus cachorros de porte pequeno. O pitbull se aproxima, como se ele fosse cheirar os pequenos. Mas rapidamente ele ataca um deles, praticamente abocanhando como se fosse um brinquedo. A idosa faz o possível para afastar o pitbull. Ela solta da coleira um dos seus cachorros para que ele fuja, mas o outro ainda continua sob ataque. Um homem aparece para tentar ajudar, mas a mulher cai e vira o alvo do animal. O homem chuta e até mesmo tira o cinto para usar como arma. O outro cachorro finalmente consegue fugir e logo em seguida o pitbull cessa os ataques. A idosa de 79 anos levou 50 pontos no rosto após o ataque. O tutor do pitbull foi identificado e agora o caso será investigado. Os cachorros da vítima estão fora de perigo. É, infelizmente, mais um caso. E fica claro que esse cachorro não é qualquer um que pode ser dono, não é qualquer um que pode ter a posse, só pessoas que têm responsabilidade, porque a culpa maior, lógico que não é do animal, e sim do dono. E olha só, o vídeo a seguir também é impressionante, e dessa vez é um macaco. Ele tenta sequestrar uma criança que estava ali brincando na rua. Vamos conferir. O vídeo começa com um macaco pulando na direção de um grupo de crianças que estavam brincando na rua, perto de uma escada. Por conta do susto causado pelo animal, todas elas saem correndo com medo e acabam deixando uma criança menor para trás. A criança tenta descer, mas é impedida pelo macaco, que a puxa com toda a força para tentar levá-la. De repente, a mãe aparece e tenta socorrer, lutando contra o animal. Ela puxa a criança, mas o macaco não desiste e ele quer levar a criança a qualquer custo. Para ajudar, o pai aparece, tentando afastar o animal com o pé.
Mas o macaco avança de novo em cima da mãe, que estava com o filho, e tenta novamente levá-lo, mas no fim acaba desistindo. E olha que macaco insistente, né? Ele ficou lá, né, até o último momento tentando levar a criança. Mas a mãe, naquele instinto materno dela, foi lá e não deixou. Eu tenho certeza que se até né, se fosse um leão, ela teria vencido a briga e protegido o bebê dela. E olha só que imagem desesperadora. Uma mulher, ela estava ali na varanda da sua casa com um bebê no colo, quando de repente um touro aparece e avança em cima dos dois. Vamos ver o final dessa história impressionante. A mulher estava distraída com o bebê no colo quando o touro aparece do nada e corre em direção a eles. Ele avança na mulher e a ataca. Ela e o bebê caem no chão. Logo aparecem dois homens para tentar ajudar. Um tenta tirar o animal de perto da mulher e até chuta ele. O outro tenta segurar a criança que continua caída no chão. O homem de camiseta azul consegue pegar a criança no colo e levar para dentro casa, e o rapaz de camiseta branca consegue afastar o animal de cima da mulher, que se arrasta no chão até entrar na residência. Por sorte, ninguém se feriu gravemente. Deu para ver as cordas ali no animal, com certeza foi um descuido. E com esse tipo de animal não se brinca, tem que ter muito cuidado e se certificar, né, garantir de que estão sempre presos. E olha só essa outra imagem que nós vamos mostrar agora, né, vamos mostrar uma imagem também com um final mais feliz. Uma mulher, ela estava andando numa bicicleta muito distraída e acaba sendo atropelada. Mas você vai ficar impressionado mesmo é com a reação dela depois do acidente. Confere comigo. A câmera de segurança registrou o momento em que a mulher foi atropelada. E nas imagens podemos perceber que ela vai para cima do capô do carro e cai de pé. E na sequência, ela sai andando para pegar a bicicleta que ficou no chão, como se nada tivesse acontecido. O motorista até tenta conversar com a moça, mas ela simplesmente foi embora com a bicicleta. Por sorte, nada sério aconteceu com ela, nem com o motorista. Foi o que eu falei antes da reportagem, né? Você viu a reação dela? Se levantou e saiu ali até com uma certa elegância. Mas fica a lição, né? Ela estava distraída e não se pode brincar, e mesmo estando de bicicleta, de moto ou de carro, quando a gente está na rua, está no trânsito. Olha só, eu mudo de assunto agora para voltar a falar, né, do caso do jogador uruguaio. Os torcedores uruguaios se despediram hoje do jogador Juan Izquierdo. O velório aconteceu na sede do Nacional, que era, né, o clube do atleta, e reuniu uma multidão. E foi marcado por muita emoção. Até torcedores de times rivais fizeram questão de prestar a última homenagem. Vamos ver. O caixão com o corpo do zagueiro chegou ao país no início da madrugada, trazido do Brasil pelo avião das Forças Aéreas Uruguaia. Do lado de fora, era possível ver torcedores de muitos clubes reunidos para prestar as últimas homenagens a Izquierdo, inclusive torcedores do Peñarol, o principal rival do Nacional, que vestiam a camisa do seu próprio time. Apesar disso, o clima era de união, todos empenhados em demonstrar solidariedades aos familiares. Quem também esteve presente no velório foram alguns jogadores do São Paulo dentre eles: Rafinha, capitão da equipe, Michel Araújo, Galopo e o atacante Caleri. A despedida também contou com a presença de alguns outros atletas e dirigentes de vários clubes sul-americanos. A gente muda de assunto para falar que está acontecendo em São Paulo o Salão do Artesanato. O evento acontece na Bienal do Ibirapuera e é um dos maiores do país para o setor. O nosso repórter, o Fernando Jesus, ele está lá, conferindo de perto. Vamos ver aqui na tela e ele vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Fernando. Fala aí das novidades desse grande evento, por favor. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a você que nos assiste. Eu estou aqui no 18º Salão do Artesanato, onde temos aqui diversos artesanatos de várias regiões desse nosso grande Brasil. E o evento ele começou ontem e vai até o dia 1º de setembro, que é o próximo domingo. E eu estou com o Rômulo aqui do meu lado, ele que é o presidente aqui do evento. Eu vou pedir para ele contar um pouco mais sobre o Salão do Artesanato. Boa tarde, Rômulo, tudo bem?
Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, na RIT, participando desse programa. Nós estamos tendo aqui no nosso salão o maior encontro de artesanato do Brasil. Nós estamos com todo o Brasil participando desse evento. Nós temos produção de diversos artesãos. São mais de 1.500 artesãos expondo suas obras aqui no salão. E vale a pena participar, visitar. Além disso, nós temos uma parte gastronômica e temos uma parte cultural também no evento. Tá certo? Tá certo, Rômulo. E conta um pouquinho pra gente sobre a programação desse evento até o domingo, que é o dia 1º, quando se encerra. Olha, nós temos acontecendo no evento, nós trazemos para esse evento alguns mestres artesãos, que além deles estarem fazendo performance, mostrando o trabalho deles para todo o público, eles também desenvolvem oficinas durante o evento. Então, nós temos todos os dias oficinas acontecendo para que as pessoas que gostam, que querem aprender ou que já têm alguma noção de artesanato, poderem participar do evento. Tá certo? Nós temos a exposição dos produtos, né, dessa quantidade enorme de produtos, do melhor do artesanato. Esse artesanato que está aqui é um artesanato selecionado, tanto do programa do artesanato brasileiro, como do Top 100, que é o Top 100 do Sebrae Nacional. É uma seleção especial de peças de artesanato que estão sendo expostas aqui, para venda e para exposição. Perfeito, Rômulo. Muito obrigado por essa participação e por explicar para o nosso público como está sendo aí a programação do 18º Salão do Artesanato. Tá certo. Todos os dias, de 11 da manhã até as 9 da noite, nós estamos aqui com os portões abertos na Bienal para receber o público aqui de São Paulo. Muito obrigado. E, Kleber, como eu falei anteriormente, temos vários estados aqui trazendo a cultura local de artesanato. E nós vamos falar agora com um pessoal local do Amazonas. Aqui nós temos um cesto produzido com arumã, que é uma espécie de uma mini palmeira, e um colar com as sementes, que são só encontradas lá no Amazonas. Eu vou falar agora com o pessoal aqui, eu vou falar com a Mari, ela vai explicar pra gente como que é feito esse cesto de arumã. Esse cesto de arumã, ele é feito de uma mini palmeira que a gente chama de arumã. A gente retira a pele dela, que a gente chama de fibra de arumã. E depois ele é construído como um vaso de decorativo. A gente pode fazer como um vaso decorativo do chão ou luminária. Perfeito. Agora vamos falar com a Elcione, ela que fez esse colar com sementes encontradas apenas lá no Amazonas. Elas fizeram isso em conjunto. A Mari fez o cesto e a Elcione fez o colar. E juntando as duas coisas, deu essa linda obra de arte. Elcione, conta pra gente como é feito esse colar e quais tipos de sementes foram utilizadas na produção. Sim, é a semente de paxiúba, que é de uma palmeira também, não é? E a semente do coco, que seria no lixo, e nós trabalhamos nela, que é a parte preta, que fica esse lindo colar, né? Que também tem o trabalho da Mari também, que a cestinha é de tala de arumã. Então, nós duas, ela mora no Amazonas, mas ela mora no São Gabriel e eu moro na capital, que é em Manaus. E aí nós se encontramos nas feiras e fazemos as montagens, que dá certo. Perfeito. Então vemos aí, Kleber, uma grande diversidade e podemos ver que nada pode ser jogado fora, tudo pode ser reaproveitado. É com você, Kleber. Muito obrigado pelas informações, Fernando. E vale a pena conferir esse evento, hein? Bom, isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não é de São Paulo, é de outro estado, fique agora com a sua programação aí regional. Ótima tarde e até amanhã.